queridos, bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História. Na nossa última aula de História, nós vimos como surgiu a vila que deu origem à cidade de São Paulo, né? Com a chegada dos portugueses, que vieram aqui com o objetivo de ocupar e enriquecer com as riquezas das nossas terras. Então, eles escravizaram os índios e, em seguida, os africanos e trouxeram a Companhia de Jesuíta para catequizar e fundar uma escola, que foi essa escola que deu origem à Vila de São Paulo, que no futuro deu origem à cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do nosso Brasil. E hoje nós vamos conhecer como foi que surgiu uma outra cidade também grande e importante para a história do Brasil, que é Salvador, na Bahia. E essa história está lá na página 50 do nosso livro e diz bem assim: em 1549, logo após o Brasil ter sido descoberto, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1549, o governo português, aliás, lá de Portugal, enviou uma expedição aqui para o Brasil. E essa expedição foi comandada por Tomé de Souza. E ele veio com o objetivo de fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. No lugar escolhido havia um engenho de açúcar, de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é a matéria-prima para se fabricar o açúcar e muitos outros produtos derivados dele. Então, ele mandou ele para cá, pois lá o solo era muito fértil e eles conseguiriam arrecadar muito dinheiro. Salvador foi construída no alto de um morro. Então, lá no alto desse morro, ficavam os membros da igreja e as pessoas ligadas ao governo, o povo rico e importante, na verdade, né? Porque eles construíram em cima desse morro para dificultar os ataques indígenas e de povos estrangeiros, porque além de Portugal, outros povos também queriam explorar estas terras, porque elas eram muito ricas, tanto em metais preciosos, como tinha um solo muito fértil para plantio. Então, Espanha, Holanda também tinham interesse em querer explorar essas terras e muitas vezes os portugueses se sentiam ameaçados. Por isso, eles construíram a cidade no alto de um morro. E na parte baixa desse morro, que ficava próximo ao mar, ficava o restante das casas e dos armazéns, porque ficava mais fácil deles carregarem as mercadorias até as embarcações que ficavam nos portos próximos, né, ao mar. Então, ainda com tudo isso, ainda sentindo-se ameaçados, eles construíram muros em volta de toda a cidade, como a gente vai ver na ilustração que ele traz na página 50, toda essa linha roxa representa os muros que foram construídos em volta da cidade, para evitar ataques indígenas e estrangeiros. Agora vocês irão pegar a bolsinha de lápis e nós vamos responder as questões A, B e C da página 51. Então, no nosso livro de História, página 51, ele traz esse pequeno texto aqui e duas imagens mostrando como era antes e como é hoje. Então, as partes mais antigas de Salvador são conhecidas como Cidade Alta, que era onde ficava os membros da igreja e as pessoas próximas ao governo. E a Cidade Baixa, que era onde ficava os armazéns e as casas
simples. Na parte de baixo, localizam-se o porto e o mercado. Na parte de cima estão alguns dos mais importantes prédios históricos da cidade, como a Igreja de São Francisco e o Palácio Rio Branco. Este palácio era onde hospedava São Tomé de Souza e todos os membros próximos ao governo de Portugal. Então, aqui é o porto antigamente, né, em 1624. E aqui é como ele é hoje, é uma vista parcial da Cidade Alta e da Cidade Baixa em Salvador em 2017. A parte alta é esta e a parte baixa é essa próxima aqui ao porto, que é onde as embarcações saíam com as mercadorias para levar para o governo de Portugal. Então, na letra A diz, em sua opinião, por que alguns dos mais importantes prédios estão na parte alta da cidade e o mercado ficou na parte baixa? Os prédios mais importantes ficaram na parte mais alta, protegidos contra eventuais ataques inimigos. E o mercado ficou na parte baixa, né? Foi construído na parte baixa, para facilitar o transporte de produtos que chegavam ao porto. Então, este aqui era o porto antigamente. Então, o mercado estando aqui, ficava mais fácil de chegar às embarcações. Na letra B, ele pergunta, quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas imagens? O que tem de igual e o que tem de parecido? E o que tem de diferente. Então, as semelhanças. Ainda hoje existe a divisão da cidade alta, da cidade em duas partes, né? A alta e a baixa, até hoje. E a localização das imagens continua sendo a mesma. E a diferença é que os barcos, né? Hoje existem muitos barcos, e há presença de novas construções, né, de prédios. Aqui nós vemos as caravelas, né, os grandes embarcações, navios, que era o transporte que eles utilizavam antigamente. E pouquíssimas casas. Então, esta é a diferença que nós podemos ver. É os barcos e a presença de novas construções. Letra C. Salvador continua dividida em duas partes, como no início de sua construção. Está perguntando se continua. E aí a gente acabou de ver aqui que sim, né? Ela continua dividida em cidade alta e cidade baixa. Observar a foto e ler o texto que a gente leu, é possível perceber a divisão de Salvador em cidade alta e em cidade baixa, assim como no início. Então, vocês colocam sim, pois a cidade ainda é dividida em cidade alta e cidade baixa, como foi no início de sua construção. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouco como surgiu a cidade de Salvador, que foi, né, povoada, veio aqui o Tomé de Souza no intuito de explorar essa terra com a plantação de cana-de-açúcar e construiu esta cidade dividida em duas partes, como a cidade alta, onde ficava os membros da igreja, Tomé de Souza e e as pessoas próximas ao governo de Portugal, e na parte baixa ficavam as casas simples, os armazéns, os trabalhadores, os escravos, porque ali era mais fácil deles transportarem as mercadorias para as embarcações que seriam destinadas ao rei de Portugal. Então, um beijo no coração de vocês. Lembre-se que vocês vão pausando o vídeo para poder responder. E até a próxima, se Deus quiser.